Receber agora a nossa querida Úrsula Alves. Oi, Úrsula. A Úrsula, ela é Master Trainer, é especialista em RH e ela fala com a gente toda terça-feira no quadro Mente Empreendedora. Úrsula, muito obrigada, seja muito bem-vinda mais uma vez. Estamos aqui para aprender com você. Bom dia, Cíntia. É um grande prazer estar aqui mais uma vez, né? Estou muito feliz para a gente conversar um pouquinho sobre empreendedorismo, que é um assunto que eu amo. Muito bem, e hoje você vai falar sobre a análise do perfil comportamental como forma de ajudar os empreendedores a entenderem melhor os desafios que eles terão. E eu lembro que o próprio governo federal trouxe ontem, naquela reunião que a gente acompanhou aqui no programa, o empreendedorismo e o estímulo ao empreendedorismo como uma política pública a ser adotada no país, né? Então, assim, é algo que realmente está no radar da governança pública hoje em dia. E a gente ensina aqui com a Úrsula toda semana, uma vez por semana, como entender melhor esse caminho do empreendedorismo. Vamos lá então, Úrsula, vamos conversar sobre esse perfil. Então, Cíntia, eu quis trazer esse tema porque eu acredito que é muito importante. Semana passada a gente falou sobre buscar conhecimento fora, né? O empreendedor, a partir do momento que ele quer empreender, para ele facilitar o caminho, vamos dizer assim, ele precisa de conhecimento, precisa saber onde está pisando, porque empreender não é fácil. E quanto mais conhecimento ele tiver, ele vai ter mais ferramentas na mão para tomar as melhores decisões. E hoje eu quis falar sobre o autoconhecimento. É muito importante que o empreendedor ele entenda qual é o perfil comportamental dele. O perfil comportamental, ele nasce conosco e à medida que a gente vai aí crescendo, se desenvolvendo, vai se aculturando, ele vai sendo moldado. Entretanto, num ambiente de estresse ou num ambiente onde ele se sente muito seguro, o perfil comportamental ele acaba saltando, né, se sobressaindo. E é importante que o empreendedor ele tenha esse conhecimento e inteligência emocional suficiente para tirar o que há de melhor em cada um dos perfis. Muito bem. E como é que você faz isso? Você faz esse trabalho de analisar esse perfil? Como é que funciona? Sim, o perfil comportamental, quanto mais forte está presente ali um perfil isolado, mais a gente consegue perceber de uma maneira mais rápida. Outros, nem tanto, né? Então, a teoria DISC, que é a teoria que embaseia essa metodologia, né, que a gente chama de metodologia DISC, ela foi desenvolvida nos Estados Unidos quando o exército americano, aliás, o governo americano, ele quis saber por que o general dava uma ordem aos soldados e eles respondiam de forma diferente. Era a mesma ordem, ao mesmo tempo, e eles respondiam com estímulos diferentes àquilo que lhe era passado. Então, o William Moulton Marston procurou ali, é um psicólogo, né, de Harvard, procurou ali estudar e entender e dividiu, né, os grupos em 4 perfis, que a gente chama de perfil dominante, influente, estável e conforme, por isso diz que, né, é um acrônimo. Então, ele dividiu em 4 para facilitar. Existem aquelas pessoas que gostam mais de falar. Elas são muito comunicativas, naturalmente. Existem outras pessoas que gostam mais de ouvir, nem tanto de falar. Existem pessoas que são mais focadas em conexões, em pessoas. E outro grupo, ele percebeu que era mais conectado com a tarefa, com o resultado. Então, aí ele foi dividindo aquelas pessoas que têm um comportamento de ouvir, de falar mais, e é muito focado em tarefa, ele denominou de dominantes. São os executores. Tarefa dada é tarefa cumprida. Então, eles são muito ágeis, eles são muito rápidos, eles estão sempre com a visão muito à frente, muito aguçada, tá? Existem aquelas pessoas que também têm a necessidade de falar, mas, entretanto, elas são mais conectadas com as pessoas, elas são mais de relacionamentos, elas são mais entusiastas. E essas pessoas, a esse grupo de pessoas, ele denominou os influentes, né? Aí existe aquele outro grupo que
gosta mais de ouvir, não fala tanto, mas que também é focado em conexões, também é focado em pessoas, ele denominou como estáveis. São pessoas planejadoras, são pessoas boas ouvintes, mas que também se importam com pessoas, com conexões, isso é muito importante para elas. E o último grupo, que é o grupo dos analíticos, que a gente também denomina de conforme, são aquelas pessoas que preferem ouvir, porque eles gostam de ter muita informação, e também que são focados em tarefas. Então, a tarefa se vem à frente, vamos dizer assim, das conexões. E o que isso pode fazer de diferença na hora de você empreender? É muito necessário que você tenha esse conhecimento. Para quê? Para que você não forme uma equipe só com o seu perfil. Então, pessoas dominantes, elas são muito ágeis, elas são muito focadas em tarefa e pode ser que ela recrute ali pessoas muito parecidas consigo. Só que o dominante, se ele não tem uma inteligência emocional, o que é que pode acontecer? Ele pode ultrapassar barreiras, ele pode ser muito autônomo e aí tem uma dificuldade de cumprir regras, de obedecer uma hierarquia. Então, é preciso que a gente tenha esse conhecimento para que a gente possa aí sanar alguns entraves na comunicação, tá? E também na hora dos processos. Um exemplo, enquanto o dominante, ele vai lá, ele faz, ele é rápido, ele é muito competitivo, o estável ele precisa de planejamento. Ele tem o tempo dele. Então, você imagina um dominante com um estável. O dominante quer tudo para ontem, tudo ele diz. Para quando é a tarefa? Para ontem. Para quando é a tarefa? Para ontem. E o estável diz, não é bem assim. A gente precisa planejar, existe um cronograma. Calma aí, vai devagar. Então, um acelera e o outro freia. Um acelera e o outro freia. E isso pode dar aí um conflito de relacionamento. A mesma coisa o influente com o conforme. O influente, ele é muito entusiasta, tudo para ele dar certo, é aquele que marca 3 reuniões no mesmo horário, crendo que vai dar certo. E o conforme não, ele diz, olha, existe um cronograma, existe um passo a passo, a regra é clara e eu preciso que você siga. E com o passar do tempo começa a gerar aí conflitos, ruídos nessa comunicação e também nos resultados. Mas todos os perfis são muito bons. Quanto mais você conhece do seu perfil nato, quanto mais você entende sobre a teoria diz que você consegue recrutar pessoas excelentes, a pessoa certa para o lugar certo, para a sua equipe, e você consegue também aí dosar o seu perfil, se adaptando para tirar do outro, para tirar do seu colaborador o que ele tem de melhor, porque todo perfil tem coisas que precisam ser melhoradas, ou adaptadas, e coisas que habilidades e comportamentos que precisam ser exponenciados, porque o que é bom pode ser melhorado sempre. Bom, e o importante então é que não existe um perfil melhor do que o outro, né? Não. Todos eles podem ser fundamentais dentro de um empreendimento. Sim. E podem ser, desde que sejam bem aproveitados, né? Exatamente. A questão é um líder com capacidade para reconhecer todos esses talentos, esses perfis, né? E hoje se fala muito de empreendedorismo, As empresas estão muito alinhadas quanto a isso. O currículo, ele te traz as tuas habilidades técnicas, ele te traz as hard skills, que nós chamamos, Mas o comportamento, as soft skills, as habilidades de liderança, as habilidades de fazer, de planejar, de analisar, isso nós encontramos num relatório, que é o relatório DISC, que é um software, tá? A gente não pode aí sair dizendo, você é dominante, você é influente, eu acho que você é estável. Nada disso. Existe um software que a maioria das empresas de RH já trabalham com os assessments, onde a gente consegue mapear esse comportamento, mapear essas habilidades para potencializar aquilo que já é bom e para ali ir desenvolvendo aquelas habilidades que precisam ser ali olhadas ou neutralizadas conforme a necessidade do cargo, da empresa, tá?
E é um desafio hoje em dia, né, as pessoas estarem buscando esse autoconhecimento, buscando a inteligência emocional. Mas aqueles que buscam sempre têm bons resultados, resultados exponenciais, fazendo com que eles tenham aí mais sucesso, né? Porque as empresas, elas contratam pelo currículo, mas infelizmente elas demitem pelo comportamento. E você sabe, Cíntia, que uma demissão ela tem custos, né? Desde a hora do processo seletivo, contratação, custas, né? Contábeis com relação àquele funcionário. Então, se eu contrato de forma errada, se o processo começa errado, ele tende a culminar numa demissão e isso gera para o empreendedor custo desnecessário. Então, o relatório, né, diz que o conhecimento, ele facilita muito e faz o empreendedor economizar muito dinheiro. Muito bem, a gente falou então sobre esse perfil, né, que é um perfil comportamental que ajuda empreendedores a melhorar suas forças, e a gente aprendeu hoje que não existe o perfil correto, né, que uma equipe ela pode conter vários tipos diferentes de pessoas, cada um com o seu perfil, e que isso tudo pode, desde que identificado, né, Úrsula, previamente e trabalhado de uma forma harmônica, pode contribuir para que todos tenham sucesso. E só para a gente finalizar, qual a dica para um empreendedor que deseja conhecer melhor o seu perfil DISC e o da sua equipe? Então, eu tenho 2 recadinhos para dar para os empreendedores hoje. Amanhã eu vou estar ministrando uma palestra, tá? Essa palestra, a entrada é 1 quilo de alimento. Nós estamos aí solidários com o que aconteceu na cidade de Picos depois das últimas chuvas. Então, decidimos fazer na sede da Febracis uma palestra sobre perfil comportamental, onde o empresário, o empreendedor vai poder conhecer muito sobre essa metodologia. Então, eu convido todos a estarem lá conosco. O link para inscrição está no meu Instagram, né, Úrsula Alves _BR. E no final de semana, no sábado, nós vamos ter também um evento, que é o Business Club, onde os empresários também, gestores, empreendedores, vão poder ter mais conhecimento sobre uma comunicação com propósito ali na Chácara Legado. Olha aí, maravilha. Então, tem mais informações lá no seu perfil de Instagram, né? E a gente até coloca aí para fixar melhor. E aí, tudo isso que a Úrsula falou, ela trabalha isso de uma forma personalizada, né? Com esse monitoramento feito para as empresas. E, afinal de contas, é o que todos querem, né? Obter sucesso no seu empreendimento. Muito obrigada, sucesso no evento, bela iniciativa de conseguir esses alimentos para os moradores de Picos que ainda estão em situação de emergência. Obrigada, Úrsula. Boa sorte lá.